Olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, com saúde, muito trabalho. Se você ainda não me conhece, aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo de passo a passo. E a peça de hoje é uma peça muito especial, uma peça que minhas amigas lá do Facebook pediram bastante e eu vim atender aos pedidos. Olha só que coisa mais linda a peça da aula de hoje. É uma carteira super charmosa, tem fechamento com botão de ímã. Ela tem 3 repartições aqui dentro. Uma com zíper para colocar as nossas moedinhas e também aqui tem um espacinho para colocar dinheiro. Tem aqui os bolsos para os cartões com 7 repartições. Tem também esse bolso aqui que pode servir para guardar um celular ou algum documento, um bloco de notas, caneta. E mais uma repartição aqui atrás desse bolso para a gente colocar os documentos. O acabamento dela é todo em viés. Uma peça que, além de linda, é super prática de confeccionar. Dá para colocar outros tipos de bolso, mudar as posições desses bolsos que eu coloquei aqui, fazer outro tipo de acabamento. Aqui você usa o que você tiver à sua disposição e também o que você achar melhor. E eu tenho certeza que essa peça vai fazer o maior sucesso aí no seu ateliê, inclusive para o Dia das Mães que já está chegando. E já aproveito, minha amiga, para te convidar a entrar, se ainda não entrou, lá no meu grupo do Facebook, Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você entrar, porque lá nesse grupo é que eu vou deixar um documento anexado nos arquivos contendo todas as medidas e cortes necessários para a execução da nossa peça. Aproveita esse passo a passo que eu fiz com todo carinho para você e já sabe, se ficar com alguma dúvida é só me chamar. Vamos começar preparando os bolsos que vão acomodar os nossos cartões dentro da carteira. Para isso, a gente vai precisar pegar aqueles cortes que vão fazer as divisórias, onde vão acomodar os cartões, e vamos dobrar eles frente com frente, sendo que vai juntar a extremidade, as duas extremidades que medem 11 centímetros. Então a gente vai juntar frente com frente e aqui nessa extremidade que está aberta, que mede 11 centímetros, nós vamos passar uma costura em um pé de máquina por toda essa extensão que está aberta, deixando sem costurar essas duas extremidades menores. O meu ponto está em tamanho 2, 2,2, já que a gente está costurando somente tecidos. Lembrando de usar o retrocesso no começo e no final dessas costuras. Nós vamos fazer essa costura em 6 desses bolsinhos. Um dos bolsinhos eu vou deixar sem a costura. Vou apenas dobrar ele, deixando os lados direitos do tecido para fora. E aqui está a extremidade que mede 11 centímetros, a largura do nosso bolsinho. Então, um deles vai ficar assim, sem costurar. 6 vão ser costurados daquele jeitinho de frente com frente em um pé de máquina. E feitas essas costuras, a gente já pode desvirar esse bolsinho para o lado direito. E aqui é interessante dar uma boa acomodada nessas costuras, passar ferro. Feitas as costuras, naqueles 6 cortes de bolso para os cartões, já desvirei eles, passei para o lado direito, passei o ferro, deixei essa parte onde estava a costura bem aqui na pontinha, na beiradinha. E agora eu vou passar uma costura em meio pé de máquina aqui nessa outra beirada que tá sem costura, que é a dobra do nosso tecido. Nesse momento você pode inclusive fazer uma costura decorativa se quiser. Vou continuar utilizando o meu ponto no tamanho 2,2 e vou fazer essa costura em meio pé de máquina. Eu vou fazer essa costura em todos os bolsinhos, nos 7 cortes de bolsinho, inclusive naquele que não tinha recebido costura nenhuma. Aqui tá a parte aberta dele, o lado direito tá para fora, ele tá dobrado ao meio, e eu vou fazer a costura então aqui nessa parte onde tá a dobra. Agora a gente precisa apoiar esses bolsinhos para os cartões aqui nessa tira. Para isso, eu fiz as seguintes marcações. A gente vai começar marcando daqui de cima do retângulo para baixo.
Por favor, ignore essas marcações que não estão muito bem apagadas, porque por incrível que pareça, nesse tecido, o meu giz, que era para ser temporário e sair com o calor do ferro, não saiu muito bem em algumas marcações, que eu precisei apagar. Mas enfim, isso daqui vai ser coberto com os nossos bolsinhos, então não vai danificar a peça. E a primeira marcação que nós vamos fazer, de cima para baixo, é a 2 centímetros. Vim aqui com a minha régua e marquei de cima para baixo 2 centímetros. Essa vai ser a primeira marcação. Em seguida, desta marcação de 2 centímetros para baixo, vamos marcar uma linha a 6 centímetros. Então, 2 centímetros e desta marcação de 2 centímetros para baixo, 6 centímetros. A partir dessa segunda marcação que a gente fez a 6 centímetros da primeira marcação, cada uma delas vão ter distância de aproximadamente 2 centímetros. Daqui da segunda para a terceira, 2. Da terceira para a quarta, mais 2. E assim por diante. Então, vai ficar uma marcação, 2, 3, 4, 5, 6 marcações. Vou começar a apoiar eles aqui nessas marcações e fazer a costura para já aprender. Já deixei aqui na ordem que eu quero que fique. Lembrando que a gente vai colocar de cima para baixo esses bolsinhos. Então vamos lá. Esse primeiro bolso, eu preciso posicionar essa beiradinha aqui que acabou de receber a costura bem em cima dessa primeira marcação. Aquela marcação que a gente fez abaixo de 2 centímetros da beirada desse retângulo. Vou posicionar aqui bem direitinho, segurar com alfinete ou com grampinho, o que for melhor para você. E agora eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha, mas bem na beiradinha mesmo. Não é nem meio pé de máquina, minha amiga. É algo mesmo só o suficiente para segurar esse bolso aqui nessa tira de tecido. Olha lá, vou procurar posicionar como se fosse o viés. A gente não deixa encostado essa abertura do nosso pezinho, onde está a extremidade do viés, onde está essa parte que está começando o tecido, a dobrinha do tecido, é justamente aqui também que eu vou deixar apoiado, que é para minha agulha bater aqui bem na beiradinha. O meu ponto continua em tamanho 2,2 e eu vou fazer essa costura por toda esta extensão. Lembrando de começar e terminar com retrocesso. Agora eu vou pegar o meu segundo corte de bolsinho. Então essa parte aqui que tá com a costura por dentro e não esse pesponto, eu vou posicionar aqui em cima da segunda marcação. Deixo bem niveladinho, seguro com o meu alfinete e vou fazer da mesma forma uma costura bem aqui na beiradinha desse bolso para segurar ele nessa tira de tecido. E daqui por diante eu vou fazer o mesmo processo. Vou posicionar cada tecido de bolso com a parte que tá com a costura para cima, essa costura de pesponto que a gente fez agora há pouco, vai ficar para cima. Aquela costura que a gente fez no lado avesso do tecido, antes de desvirar, é que vai ficar posicionada aqui sobre as marcações. Vou fazer isso nos demais cortes de bolso, deixar todo mundo bem posicionado aqui nesta tira. Fazer a costurinha bem na beirada, sendo que somente o sétimo corte de tecido, que é aquele que tá sem nenhuma costura aqui embaixo, ele tá aberto aqui embaixo, recebeu somente aquela costura de pesponto aqui em cima, ele é que a gente vai posicionar aqui por último, por fim. Ele vai ficar aqui sobre a base daquela tira de tecido. Vou fazer isso, fazer a costura em todos eles e já volto. Prontinho, minha amiga, já fixei todos os bolsinhos nas respectivas marcações e agora a gente precisa fazer uma costura aqui nas laterais, para segurar essas laterais. Para isso, eu gosto de fazer essa costura daqui, no sentido do bolsinho que tá para baixo, do último bolsinho, para cá para frente, em meio pé de máquina, tanto desse lado como desse outro lado. E aqui, inclusive, minha amiga, você pode fazer isso pelo lado avesso, tá? Não reparem nessas marcações novamente, que foram alguns testes que eu estava fazendo antes de chegar ao resultado pretendido. Aqui a gente tem de fato a extremidade do nosso tecido que está apoiando os bolsinhos. E já aqui neste outro lado, tem alguns pedaços de bolsinho que a gente vai refilar depois. Então é melhor a gente fazer por aqui essa costura que vai segurar as laterais dos bolsinhos. Vamos lá, em meio pé de máquina e o ponto continua no mesmo tamanho, 2,2.
até onde vai terminar aquele bolsinho lá de cima. E agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado, também lá por trás. Dá uma boa esticadinha neles, ver se tá todo mundo bem posicionado e bora costurar. Então já estão bem presos os nossos bolsinhos para os cartões. A gente pode refilar esse excesso de tecido aqui dos bolsinhos, que estão aqui além desse tecido que está sendo usado como um suporte para os nossos bolsos. Todo esse tecido que está aqui para fora, eu vou refilar ele. Então, feita essa limpeza nos excessos que estavam aqui de bolsinho, eu vou vir com a minha tira de viés, que já foi dobrada e passada ao meio. Lembrando que se o seu tecido tiver lado direito, é o lado direito dele que vai ficar para fora. Vou vir então com essa tira de viés e vou aplicar o viés nas duas extremidades. Começando a aplicar aqui pela parte do avesso. Então, eu vou posicionar ele aqui, não preciso fazer nenhum acabamento aqui na ponta, porque a ponta também depois vai receber o viés na hora que for fazer o fechamento da nossa carteira. Vou posicionar esse viés aqui bem alinhadinho, com a extremidade da minha tira de tecido, também a extremidade dos bolsos. E vou fazer a costura em um pé de máquina, em toda essa extensão. Vou ajustar o meu ponto para o tamanho 2,5 agora. Começando e finalizando com o retrocesso e mantendo aqui o pé de máquina bem alinhadinho à extremidade. Chegando aqui no final, vou dar o retrocesso para poder tirar ele da máquina. Corto esse excedente que não vou utilizar de viés. Esse viés que a gente acabou de aplicar, vou levar ele lá para a direita. Aproveito já para dar uma vincadinha, já começo a dar uma posicionada nele. E trago a minha peça para o lado direito e o viés também, consequentemente, vai vir aqui para o lado direito. Então, este viés vai precisar cobrir a primeira costura que a gente fez para aplicar ele lá atrás. Tá vendo, minha amiga? Aqui nessa beiradinha tá a costura de meio pé de máquina que nós fizemos para segurar os bolsinhos. E aqui, nessa segunda costura, é a costura de um pé de máquina que a gente utilizou para aplicar o viés. É essa costura de um pé de máquina que a gente precisa cobrir com o viés. Então, eu posiciono o meu viés, a beiradinha dele, bem em cima dessa costura. Não é interessante que o meu viés fique antes da costura, mostrando essa costura, e também não é interessante que ele cubra muito essa costura, porque eu vou fazer uma costura que vai ficar aqui fora aparecendo, vai costurar além de onde precisa costurar. Então, o interessante é que ele fique justamente em cima dessa primeira costura. Aqui, se você quiser, pode prender com alfinete, com grampinho. Se sentir necessidade, pode alinhavar antes também. Eu gosto de utilizar o meu alfinete aqui para ir posicionando o meu viés, trazendo ele mais para a esquerda ou mais para a direita. Aqui o ponto pode ser de tamanho 3, já que é para fazer só o acabamento desse viés. Lembrando de usar o retrocesso no começo e no final. Aqui é só ir posicionando devagarinho e passando a costura. Lembrando, minha amiga, que aqui eu estou batendo a minha agulha bem na beiradinha do viés. É uma costura de acabamento para fechar esse viés. Então, eu não vou utilizar um pé de máquina. O meu pé de máquina, aqui onde tem a abertura dele, eu miro justamente aqui na beirada do meu viés. De forma que a minha agulha também vai bater bem próximo de onde está terminando o viés. Agora eu vou repetir o mesmo procedimento de aplicação de viés nesse outro lado. Vou costurar o viés em um pé de máquina aqui pelo lado avesso e vou desvirar do mesmo jeitinho que a gente fez nessa extremidade. Vou aproveitar para mostrar novamente qual é a posição que a gente precisa deixar esse pé de máquina para poder rebater o viés de forma que a costura fique bem na beiradinha. Meu pé de máquina tá aqui, vou até levantar para você ver direitinho. Olha lá, aqui tá a abertura do pé de máquina. É essa parte aqui da abertura que eu preciso posicionar aqui nessa pontinha, na extremidade do meu viés. É assim que eu uso como guia, para eu saber que a agulha vai bater bem próxima da beiradinha. Então, eu começo a minha costura, dou um retrocesso e vou fazendo a minha costura, posicionando o meu viés.
mantendo ele bem posicionado. Olha lá, a costura que tá lá por baixo, eu preciso cobrir ela. Então eu aproveito para utilizar aqui o meu alfinete para me auxiliar. E retrocesso no final também. Essa primeira etapa da confecção dos nossos bolsinhos para apoiar os cartões já está finalizada. Agora a gente reserva essa parte e vamos dar continuidade às outras etapas, ok? Agora vamos preparar o bolso que vai servir para apoiar celular, documento, algum bloco de notas, enfim. Esse bolso ele é composto por duas partes, uma parte menor, um bolso menor e um bolso maior. Cada uma delas vai ter tecido externo e o tecido de forro. A gente precisa apoiar o tecido externo sobre o tecido de forro, sendo que se o seu tecido de forro tiver lado avesso e lado direito, você mantém o lado direito dele para fora. Vai ficar então avesso do forro junto com o avesso do tecido externo, com o tecido externo do bolso, e a mesma coisa para esse corte maior. Aqui tá o meu forro, a parte de avesso tá junto com o avesso do tecido externo. Os dois lados direitos estão para fora, nas duas partes do bolso, na parte maior e na parte menor. A gente vai deixar bem alinhadinho, bem nivelado esses cortes. Nesse corte menor, nós vamos aplicar o viés aqui nesta parte de cima. Para isso, a gente vai começar aplicando o viés aqui pelo lado do forro. Lembrando que se o seu tecido tiver posição do desenho, tem que prestar bastante atenção. O desenho tem que ficar virado para cima, na direção para cima, e o viés vai ser colocado aqui na parte superior desse bolsinho, ok? Então, vou manter assim ele bem direitinho, virar aqui para o forro e é aqui que eu vou aplicar o meu viés. Deixa bem alinhadinho, não precisa fazer acabamento no viés, porque vai receber depois outra tira de viés nas extremidades. E aqui não tem mistério, só começar e terminar com o retrocesso, manter bem alinhadinho, costurar em um pé de máquina. Eu costurei com um ponto de tamanho aproximadamente 2,8. Vou cortar aqui o excedente de viés, que eu não vou utilizar. Já vou virando ele lá para a direita, dando uma boa vincadinha com a unha para posicionar ele direitinho e trago ele aqui para frente, daquele mesmo esquema. Viés tem que cobrir a primeira costura, tem que tampar a costura que está segurando ele lá atrás. E agora vamos fazer a costura para o acabamento desse viés bem na beiradinha, daquele mesmo jeito que a gente fez nos outros bolsinhos. Já apliquei o meu viés nesse bolso menor. E aqui eu vou cortar esse excedente do viés, o que tiver além do meu tecido, eu posso cortar. Feito isso, agora a gente precisa juntar esta parte com o bolso maior. A parte menor, o bolso menor que nós acabamos de passar o viés, vai vir sobre o bolso maior. De forma que fique bem alinhada aqui a parte da base desses bolsos e essas duas extremidades laterais. Aqui é que vai ficar o espaço para colocar celular, bloco de notas, caneta, algum documento. E a gente agora vai aplicar o viés aqui nesta lateral direita. É aqui que vai receber o viés. Vou primeiro deixar tudo bem alinhadinho, segurar com o alfinete, para em seguida a gente voltar para aplicar o viés. Já posicionei o bolsinho menor sobre os cortes do bolso maior, deixei aqui bem alinhadinho, lembrando que estão alinhadas as bases, e aqui tá a parte onde vai ficar a abertura do bolso, que é onde a gente colocou o viés. Agora a gente precisa aplicar o viés nessa extremidade aqui da direita, a lateral da direita, que vai segurar os dois bolsinhos. Vamos começar a aplicar aqui por trás, pela parte do forro. Lembrando mais uma vez que o meu viés já está passado, dobrado ao meio, e é essa parte onde está a abertura dele é que eu vou posicionar junto à extremidade. Aqui está a dobra do meu viés, essa dobra vai ficar aqui para a parte de dentro do forro. Tanto o viés quanto os tecidos dos bolsos ficam bem alinhadinhos nas extremidades, costura de um pé de máquina e o ponto continua em tamanho 2,8. Corto o excesso de viés que eu não vou utilizar e aqui do mesmo jeitinho, já vamos dando uma tombada desse viés lá pro lado direito, virei meu bolso pro lado direito
E agora eu posso posicionar o viés sobre a primeira costura. Vamos tampar essa primeira costura e rebater o viés, dar o acabamento nele. Já deixei o meu viés bem posicionado aqui no lado direito do bolso e vou rebater essa costura. Vou finalizar a aplicação desse viés. Vamos reservar então essa parte também. Vamos agora preparar o bolso que vai ter zíper. Para isso, eu vou primeiro pegar os dois cortes menores, então vai ter o corte de forro e o corte da parte externa desse bolso com zíper. E vamos colocar o zíper da seguinte forma. Vou pegar primeiro essa parte externa, é o bolso menor, a parte externa dele. Vou manter esse corte com o lado direito para cima, virado para mim. Vou pegar o meu corte de zíper, aqui eu estou utilizando o zíper de metro. Eu vou posicionar ele da seguinte forma. Vou virar o lado direito dele para o direito do corte de tecido. Vai ficar alinhado aqui na extremidade superior e na extremidade do lado esquerdo. Vai ficar o excesso do meu zíper aqui embaixo, porque eu vou colocar o meu cursor de forma que ele feche para cima e abre para baixo. Então, eu preciso deixar aqui esse excesso, que é por onde eu vou colocar o meu cursor. Ficando desta forma, na hora que eu virar para o lado direito, vou ter o direito do meu zíper aqui no lado esquerdo do meu corte de tecido. É assim que eu quero que fique posicionado. Deixei o zíper bem alinhado aqui e vou fazer uma costura de segurança em meio pé de máquina. Continuo utilizando o meu pé comum para máquina. Vou fazer essa costura de segurança aqui pelo lado avesso do meu zíper e mantenho sempre ele bem alinhadinho com a extremidade da lateral do corte de tecido. Meu ponto continua com tamanho 2,8. Lembrando de começar e terminar com o retrocesso. Agora que eu já fiz essa costura de segurança e fixei o meu zíper no local correto do tecido, eu vou vir com o meu forro e se ele tiver o lado direito e avesso, eu vou posicionar o direito dele sobre o direito do tecido externo, que está aqui para cima. Vou fazer um sanduíche, deixar aqui bem alinhado com o meu zíper, segurar esse sanduíche e fazer a minha costura agora em um pé de máquina. Eu prefiro fazer essa costura aqui por esse lado. Continuo utilizando o meu pé comum de máquina, não vou trocar para o pé de zíper. O ponto continua em 2,8, deixo bem alinhadinho. Tomo cuidado para não puxar muito o tecido nem de cima e nem de baixo, para não esticar nenhum dos dois e não ficar em desencontro. Eu preciso que os dois terminem juntos. Agora que a gente já fez essa costura em um pé de máquina, a gente pode abrir esse sanduíche e trazer o zíper aqui para o lado direito. Vamos deixar bem alinhadinho, esticar os tecidos. Se quiser, pode ir ao ferro, passar para deixar bem assentada essa costura que está segurando o zíper, porque agora é hora de fazer a costura de pesponto aqui em toda essa extensão do zíper. Já alinhei bem esses dois cortes de tecido e agora eu vou fazer a costura de pesponto. Vou fazer essa costura em meio pé de máquina e o meu ponto em tamanho 3. Para finalizar a montagem desse bolso com zíper, eu vou pegar os meus dois tecidos de forro e aqui os dois lados externos deles estão para fora. Vou vir com o zíper, que já estão com os outros cortes, e posicionar aqui, bem na beiradinha. O meu zíper precisa ficar alinhado na beiradinha desses cortes maiores de tecido. Olha lá, minha amiga, já alinhei, deixei bem colocadinho aqui o meu zíper, de forma que a extremidade do meu zíper também comece junto com a extremidade desses tecidos de forro lá de baixo. E procurar que a extremidade desses tecidos de forro termine aqui com a extremidade do meu tecido externo, para não ficar faltando tecido. E aqui agora é só fazer a costura em meio pé de máquina para deixar essa parte presa e depois a gente vai colocar o viés aqui nessa extremidade. Em meio pé de máquina e o meu ponto continua em tamanho 2,8. Já fiz a costura em meio pé de máquina por toda a extensão do zíper e agora a gente precisa aplicar o viés, começando aqui pela parte do forro. Vou posicionar então o viés aqui nessa extremidade que tem o zíper, aqui pelo lado do forro,
deixo ele bem alinhadinho e faço a costura em um pé de máquina. Costuro somente até onde vai o meu forro, não precisa costurar além disso. Corto meu excesso de viés e vamos levar esse viés lá pra frente, lá pro lado direito. Dou aquela boa vincadinha, uma boa sentada nesse viés e trago ele aqui pra frente, para cobrir a primeira costura do viés. E vamos costurar daquele mesmo jeitinho, bem na beiradinha. Agora, minha amiga, para finalizar essa parte do bolso com o zíper, a gente precisa passar o cursor do zíper. Já passei o meu cursor do zíper, de forma que o zíper tá aqui do lado esquerdo do nosso bolsinho. O cursor ele tá fechando de baixo para cima e abrindo de cima para baixo. Já aproveitei para ir lá na minha tábua de corte e com a minha régua refilei o excedente aqui nesse lado direito, onde é somente os tecidos, e em cima e embaixo também, de forma que a largura dele vai ser 10 centímetros e a altura 19 centímetros. Então essa é a medida final do nosso bolsinho. Aproveitei também para já fixar os nossos botões, os botões machos de imã. Medi 2 centímetros de baixo para cima, tanto em um lado quanto no outro, e da extremidade para dentro também 2 centímetros. Esta foi a marcação central. Com aquelas plaquetinhas, fiz a marcação central, fiz a marcação de onde entraria as perninhas, furei somente esse tecido externo, ok? Coloquei os meus botões de imã, utilizei um pedaço de TNT grosso, TNT de 120 gramas, para fazer um reforço além da plaquetinha, e fechei. Agora, minha amiga, nos resta posicionar os nossos bolsos que nós já preparamos sobre o corte de forro da nossa carteira. Para isso, eu vou começar posicionando este bolso que vai apoiar os nossos cartões, os bolsos dos cartões. Eu vou marcar o centro desse corte de forro, então eu vou dobrar ele ao meio, vou fazer a marcação do centro, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou marcar também o centro nesses bolsinhos, tanto no baixo quanto em cima, para poder juntar o meio com o meio. A parte direita do forro é o que vai ficar para cima, e a parte direita dos nossos bolsinhos também vai ficar para cima. Aqui a gente precisa juntar os meios, deixa bem niveladinho. Eu vou alfinetar tudo isso para depois a gente poder passar a costura nessas duas laterais. Se possível, vamos tentar passar essa costura aqui bem em cima dessa costura que a gente fez o acabamento do viés. Aquela costura que tá bem na beiradinha do viés. Depois que a gente fizer esta costura, a gente pode vir com os outros bolsinhos. Então, aqui tá o bolsinho com o zíper, onde já foi colocado os nossos botões de imã. Esse bolso vai ficar aqui na parte direita do nosso forro, deixando a parte direita, o lado direito desse bolso com o zíper para cima também. E aí a gente posiciona aqui bem alinhadinho, nessa extremidade, embaixo e em cima. Depois que a gente deixar aqui bem alinhadinho, segurar com grampos ou com alfinete, a gente pode passar a costura aqui nessa parte lateral e depois embaixo e em cima. Lembrando de fazer nessa direção, de fora para dentro, a mesma coisa aqui em cima, da extremidade para dentro. Depois de fazer essas duas costuras, nós vamos vir com outro bolsinho, que é aquele que vai apoiar celular, documentos. Já refilei ele com a largura de 10 centímetros, idêntico a esse bolsinho de zíper. Então aqui, ó, o que estava excedendo aqui, nesta lateral, que não tem costura, eu refilei. Vou apoiar ele aqui nesse canto do lado esquerdo. Do mesmo jeito que eu fiz com esse bolso, eu vou fazer com este outro. Deixar ele bem nivelado aqui na extremidade, em cima e embaixo, seguro. Faço primeiro uma costura aqui na lateral, depois eu faço a costura embaixo e em cima. Feitas essas costuras, esse nosso bolso central com os porta-cartões vai ficar totalmente preso. Vai ficar então preso aqui nas laterais dele. Se você quiser, pode inclusive já prender também em cima e embaixo para deixar mais firme.
E esses dois bolsos aqui das extremidades vão ficar com essa abertura aqui, que vai servir para a gente guardar dinheiro, guardar notas, guardar documentos. E agora a gente precisa fazer a costura, se possível, em cima daquela costura que está fechando, segurando o nosso viés. E eu vou utilizar o ponto em tamanho 3. Vou optar aqui por fazer a costura começando em cima e indo para baixo, tanto de um lado quanto do outro, para não entortar essa parte da peça. E agora eu vou passar a costura em meio pé de máquina. Primeiro aqui na lateral e depois embaixo e em cima. Sempre de fora da peça para dentro. O meu ponto continua em tamanho 3. Lembrando que é uma costura de segurança em meio pé de máquina. Olha lá, minha amiga, já apoiei também esse outro bolso, nosso último bolsinho. Deixei ele bem alinhado com as extremidades do nosso forro. E agora eu vou fazer a costura de segurança do mesmo jeitinho que a gente fez aqui nesse bolso com zíper. Uma dica importante, minha amiga, é a seguinte: na hora que a gente está costurando aqui esses bolsinhos, é interessante não passar a costura além do viés. Aqui passou além do viés e está somente em cima do tecido do forro. Eu vou desfazer esses pontos porque eles estão franzindo o meu tecido do forro. Aqui, minha amiga, eu já juntei a nossa parte externa com o forro que já está com os bolsinhos. Essa minha parte externa está com a manta R1 e com um TNT de 120 gramas. Fiz também um quilting reto nela, só em uma direção. Não fiz um matelaçado, tá? Em diamante, tá? Somente em uma direção aqui. Cortei maior tanto a lateral quanto a altura do tecido da manta R1 e também do TNT. Quiltei, fez o trabalho que eu queria. Antes de refilar, eu gosto de primeiro marcar o tamanho, então eu traço um risco em toda a volta daquela peça que tá maior. Depois que eu tracei esse risco, eu faço uma costura em meio pé de máquina do risco para dentro. É uma costura que vai travar o meu quilting, porque aí eu posso cortar, refilar direitinho no tamanho que eu quero e não vai ter o perigo de desfazer essas costuras. Feito tudo isso, com a minha parte externa prontinha, eu preciso também já colocar os botões de ímã, a parte fêmea do botão de ímã. Eu medi da lateral para dentro 6,5 centímetros e de baixo para cima 2 centímetros, tanto de um lado quanto aqui desse outro lado, 6,5 da extremidade para dentro e de cima para baixo 2 centímetros. Marquei que é o centro do meu botão, peguei aquela plaquetinha, apoiei o centro dela, fiz os dois risquinhos que é onde eu preciso furar para entrar as perninhas do meu botão, coloquei ele e aqui dentro, deixa eu até aqui abrir para você ver. Eu não precisei usar nenhum outro tipo de reforço além da plaqueta dele, porque aqui já tá com a manta R1 e também com o meu TNT. Então eu não preciso colocar mais nenhum outro tipo de reforço, já é o suficiente para deixar ele bem fixo. Aqui também é importante tomar cuidado se o seu tecido tiver alguma direção, se tá com algum desenho nele, algo escrito. Esses botões têm que ser colocados do lado direito. Os botões lá atrás no forro estão aqui do lado direito. E os botões que vão ser colocados lá na parte externa estão nessa direção, na direção desse bolso da esquerda. Então, aqui atrás. Aí, quando a gente fechar, vai fechar direitinho. Essa parte que são as partes macho do nosso botão vão encaixar aqui na parte fêmea do nosso botão de ímã, ok? Aqui também, minha amiga, se você desejar, pode utilizar outro tipo de fechamento. De repente você quer utilizar o velcro, algum outro tipo de botão, fique à vontade. Aqui eu tô utilizando esses botões de ímã e são daqueles do tamanho menor, não são daqueles do tamanho maior, ok? Deixei bem esticadinho o meu forro com os bolsos. Segurei com bastante grampos, espalhei bastante grampos em toda a volta para deixar bem alinhadas essas partes. Agora a gente pode fazer uma costura de segurança em meio pé de máquina, em toda essa volta, para depois terminar apenas colocando o viés. Eu vou fazer então a costura de segurança em meio pé de máquina e o meu ponto tá em tamanho 3.
Eu gosto de começar por algum dos meios da peça, ok? Não vou começar pela extremidade, começo pelo meio. E vou dar continuidade em toda a volta. Eu vou começar a colocação do viés aqui por dentro, por essa parte de baixo, aqui embaixo dos bolsos de cartões. Vou pegar o meu viés, que já tá passado e dobrado ao meio, lado externo do tecido está para fora. Vou fazer uma pequena dobrinha para poder fazer depois o acabamento no viés. Posiciono ele aqui, mais ou menos no centro da minha peça. E vou começar a aplicação dele, fazendo a costura em um pé de máquina. O ponto de tamanho 3, continua com esse tamanho o meu ponto. Vou alinhando aqui essa parte onde está a abertura da nossa tira de viés com a extremidade da nossa carteira. Deixar bem retinho. E o meu pé de máquina também, bem aqui na posição onde está a extremidade da nossa carteira. Não precisa ter pressa, aqui a questão é ajeitar, dar uma boa esticada no viés para ele depois ficar bem assentado. Aqui nessa pontinha nós vamos costurar aproximadamente até 1 centímetro antes de chegar nessa extremidade, nessa bordinha. Se você quiser, você pode inclusive marcar. Eu já vou a olho mesmo. Dou o retrocesso para poder tirar da máquina. Tirou da máquina, a gente vai precisar pegar essa tira que tá aqui na posição reta. Vamos segurar aqui com o nosso dedo, essa parte que já tá costurada, e levar a tira lá pra direita. Percebe que aqui ela vai já fazer automaticamente um ângulo, ok? E aqui ela precisa ficar nessa direção reta em continuidade, essa borda aqui ainda não recebeu a costura do viés. Esta é a posição que a gente precisa para depois segurar ela aqui novamente e trazer para lá para baixo. Tá vendo? E aqui ela vai ficar retinha também. A gente precisa que fique, na verdade, essa pontinha aqui dentro, que é o que vai formar o nosso canto mitrado. Então deixa bem posicionadinha aqui essa pontinha, essa parte do nosso viés, para poder dar continuidade na costura dele. Aqui a gente pode começar próximo à nossa borda, lá em cima. Vou um pouquinho para frente, dou o retrocesso e continuo a costura. Vamos repetir isso em todos os cantinhos. Olha lá, minha amiga, novamente. Vou chegar aqui bem próximo à borda, dou o retrocesso, retiro da máquina. Com o meu viés aqui assim solto, essa parte, vou trazer ele para o meu lado direito. Vai formar um ângulo aqui e ele precisa ficar em continuidade aqui nessa reta, aqui embaixo. Seguro aqui onde formou esse ângulo e vou trazer o viés lá para a parte da minha carteira que ainda não recebeu o viés, para a esquerda. Assento aqui todo mundo, vejo se tá direitinho esse biquinho, se ficou aqui esse pequeno triângulozinho. Dou uma boa assentada e vou continuar a costura. Posiciono bem alinhado e bora costurar. Já passei o viés praticamente em toda a peça, tô chegando aqui bem próximo de onde a gente começou. Então eu vou dar continuidade e passar por cima de onde a gente começou, mantendo um pé de máquina da costura. Vou deixar ultrapassar apenas um pouquinho, tá vendo? Aqui foi onde começou, eu vou vir mais ou menos até aqui. É o suficiente para depois a gente fazer o acabamento. Dou um retrocesso e posso tirar da máquina. Aqui a gente precisa cortar esse excesso de viés que não vai mais precisar. Vou limpar essas linhas que estão aqui excedendo de onde a gente tirou da máquina e voltou a costura do viés. E volto para a gente poder rebater o viés lá do outro lado. Já fiz a limpeza das linhas que estavam aqui excedendo e agora a gente pode pegar esse viés e levar lá para o outro lado. Eu gosto de começar pelos cantinhos. Vou primeiro colocando os cantinhos lá para frente, dando uma boa ajeitadinha para fazer o acabamento dos cantinhos. E agora que a gente já ajeitou os cantinhos, fica bem mais prático já virar a peça aqui para cá e trazer o viés para a posição correta dele. Podemos inclusive já ir segurando com os alfinetezinhos, ir posicionando esse viés, deixando ele preso no local correto, que é em cima daquela primeira costura. Aqui nessa parte a gente precisa fazer um bom acabamento para ficar bonito esse viés. Eu gosto de então primeiro posicionar esse viés que está por baixo e depois eu venho aqui
com o outro que vai vir por cima e cobrir o primeiro viés. Vou fazendo isso mesmo aos poucos, devagarinho, segurando com os alfinetes. Se você achar necessário, minha amiga, pode inclusive fazer pontinhos invisíveis aqui nesta etapa, se você não quiser passar na máquina para fazer o acabamento do viés, também fica bem interessante. Pode dar uma alinhavada antes de levar na máquina também. Então, olha lá, eu vou dando uma boa puxadinha para ele vir para a frente, para não ficar nenhum acúmulo de viés lá atrás. Na hora que costurar, pode pegar o que não deve ficar feio. Aqui nas pontinhas, minha amiga, a gente precisa vir trazendo esse viés, dando uma boa acomodada nele. Quando chegar aqui, a gente precisa esticar ele, vai formar esse ângulo, certo? Aí você dá uma boa vincadinha aqui com a unha, sentindo onde termina a peça, rente à extremidade da peça, segura esse viés que está aqui, nessa beirada, e traz esse outro para cima, tá vendo? Vai formar esse acabamento, que é o cantinho mitrado. Aqui a gente já pode, inclusive, colocar o alfinete e segurar ele na posição correta. Vai facilitar bastante na hora que a gente for costurar. Já posicionei todo o meu viés, fiz os cantinhos, já deixei meio que prontos. E agora eu vou passar aquela costurinha bem na beiradinha. Vou inclusive aumentar o meu ponto para o tamanho 3,5. Lembrando que a abertura do meu pezinho da máquina é o que eu vou manter rente a essa extremidade do viés, para poder manter uma linha reta e fazer a costura bem na beiradinha. Aqui onde essa emenda é interessante fazer o retrocesso para não ter perigo de soltar a nossa costura, desmanchar essa costura e escapar o acabamento do viés. Aqui a gente vai sentir que o viés vai dando uma esticadinha. Não tem problema, chega aqui nessa pontinha, a gente vai pondo ele aqui pra dentro, por baixo desse viés que tá fazendo a dobra por cima. Chegou aqui na extremidade, sentiu que a agulha passou por cima desse viés aqui, desse viés que tá aqui nessa outra parte, já pode parar de costurar, deixa a agulha pra baixo, levanta o calcador e gira a nossa peça. Se não tiver bem posicionado aqui, se não tiver bem próximo à extremidade, pode levantar, dar uma nova posicionada e abaixar novamente a agulha para dar continuidade. O importante é que fique bem perto da beiradinha essa costura. Aqui já tô chegando novamente bem próximo de onde a gente tinha começado a costura. Eu já aproveitei e tirei aquele excedente de linha que a gente sempre tem no começo da costura para não embolar, não ficar feio o acabamento. E aqui é só ultrapassar um pouquinho, dar um retrocesso, se quiser dar 2 ou 3 retrocessos, só para manter mais firme. E prontinho, minha amiga. Agora é só fazer uma revisão geral, ver se não tem nenhum pedacinho de viés que ficou sem costurar, se de repente a gente precisa passar a costura novamente em alguma parte, tirar o excedente de linhas que estiverem sobrando e a nossa peça tá lindamente pronta. Aqui, minha amiga, eu até esqueci de te avisar em relação à etiqueta. Se você for colocar alguma etiqueta que seja costurada na parte externa, você faz isso antes de juntar a parte externa com o forro com os bolsos. No mesmo momento que você for aplicar os botões de imã, você também já aplica a sua etiqueta na parte externa, se ela for costurada à máquina. Se for uma etiqueta de bandeirinha, aí você pode optar ou por aplicar ela aqui na parte externa ou na parte interna, enfim, faz do jeito que você mais gosta. Eu vou aproveitar para estrear as minhas etiquetas que são de colocação à mão. Eu vou costurar ela, vou colocar ela aqui na frente, a minha etiqueta. E é isso, minha amiga, esse é o resultado da nossa aula de hoje. Essa carteira linda, que eu espero de verdade que você tenha gostado, que faça muito sucesso aí no seu ateliê, com muitas vendas. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E eu te desejo uma semana abençoada, com muita produção, muita saúde e te aguardo nos próximos vídeos. Um grande abraço!